namoro é para sexo, mas eu falo como quem olha para pessoas nascidas de Deus, que sepultaram as paixões e que agora buscam o reino dos céus. Eu estou falando como pessoas nascidas de Deus. Amém? Amém. Então, namoro é para você conhecer e para que você se deixe conhecer. E hoje as pessoas têm pulado etapas. As pessoas mal se conhecem e já juntam os trapos. Já juntam a roupa, a escova de dente, já vai morar junto, já tem relação. Logo a menina engravida, chama a mãe para criar. Que geralmente o filho é de alguém desempregado, que tem vício, que não tem futuro. Aí a pessoa apaixonada, por mais que as pessoas que têm lucidez olhem e digam, ó, esse menino não presta. Essa menina não é de Deus. Uma vez uma jovem que era firme na igreja, servia a Deus, tinha um ministério promissor. Ela se apaixonou por um menino do mundo. E o pastor aconselhou, esse rapaz vai te tirar da presença de Deus. Ele vai te afastar do projeto de Deus. Não, pastor, ele me ama. Ele vai mudar por mim. Essa é a desculpa. Ele me ama, ela me ama e vai mudar por mim. Ah, não é cristão de vir na igreja, mas tem um coração lindo. É uma pessoa maravilhosa, porque o apaixonado ele quer se enganar. Ele quer se convencer de que o sentimento dele está certo. Então, alguém já teve amigo apaixonado que você tentou alertar, mostrar alguma coisa e a pessoa não te ouvia. Por mais que você desenhasse, que você mostrasse, miga! Ele estava dando em cima da minha amiga. Ele já traiu a minha prima, a minha irmã. Ele estava em cima de mim. Não, mas por mim ele vai mudar. Ele me ama e eu amo ele. O apaixonado, ele não quer ver a realidade. Ele está vendo com as lentes da paixão. Então, ele cria um fantástico mundo de Bob. Ele cria uma realidade paralela. Ele vê o mundo com as lentes da paixão. Tudo é maravilhoso. Tudo é perfeito. Nisso, as pessoas casam. Entre aspas, elas se juntam. Vão morar junto e engravidam. A ciência explica que a paixão tem vida útil. A paixão, ela dura de 12 a 4 anos, de 1 a 4 anos. A média da paixão é 2 anos. 2 anos que a pessoa vê a outra, príncipe encantado, uma princesa, perfeito. Não vê defeito nenhum. Um é a Angelina Jolie e o outro é o Brad Pitt. Só que quando passa a paixão, o cérebro deixa de produzir aqueles hormônios que tiram a pessoa daquela situação anormal. É como se as lentes da paixão caíssem. Elas vão caindo gradativamente quando passa o tempo e como convive. E é nesse momento que um olha para o outro e diz assim: você não é a pessoa com quem eu casei. Eu não estou te conhecendo. Você era o meu chuchuzinho. Você era a minha princesa, o meu príncipe. Agora estou vendo um sapo cururu. Antes, o que parecia motivo de alegria, parecia bom, quando a lente da paixão cai, é que você consegue ver a realidade. Quem é a outra pessoa? Com virtudes e defeitos. Porque todos nós temos virtudes e defeitos. Sim ou não? Ninguém é perfeito. Ah, eu sou cristão, eu sou perfeito em tudo. Não. Cristão também tem cristão chato, irmão. Tem cristão chato. E tem cristão legal. Aí você tem que ver se, quando você consegue
vê a pessoa sem as lentes da paixão, mas com a lente da realidade, se aquilo que sobrou do castelo que desmoronou, aí você vai ver se aquilo que sobrou, aquilo que você está vendo é o suficiente para que você perceba, não, tem chulé, nariz é meio torto, uma orelha meio para fora, mas dá pro gasto, não é o caso. Aí que você consegue tomar a decisão certa. Porque hoje as pessoas estão pulando etapas. As pessoas, no tempo que era para elas namorar e conhecer, elas estão beijando na boca, elas estão dando amasso, elas estão tendo relação, elas nem conversam. Às vezes o namorado, ele fica com a namorada, em vez de conversar, de falar qual é o teu projeto para o futuro. Você quer casar? Você quer ter quantos filhos? Não, eu não quero ter filho, Deus me livre. Estragar o meu corpo, vou ficar com estria, minha barriga vai ficar grande. Não, eu nunca vou ter filhos, mas eu quero ter 5. Lá na frente vai ter problema. Tem pessoa que separa por causa disso. Sabia disso? Tem casais que se separam porque a mulher diz, não, eu não quero ter filho. E o homem, não, mas eu quero, meu sonho é ser pai. Meu sonho é ser pai. Mas a pessoa, quando tinha que conversar, conhecer e se deixar conhecer, ela estava muito ocupada beijando na boca. Estava muito ocupada dando os amassos, colocando aquela mão aonde não deve, tendo relação sexual. E aí, provavelmente essa relação, ela já está caminhando para o fracasso. Ela já tem os dias contados. Porque não foi construída sobre a rocha, que é Jesus. Ela foi como um castelo construído sobre areia. Lembra que Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e pratica, eu mostrarei semelhante a quem é. É semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, e vieram as águas, e bateram com ímpeto sobre a sua casa, mas ela permaneceu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Glória a Deus. Mas aquele que ouve a minha palavra e não pratica, aquele que só vai na igreja, mas vive como o mundo, porque tem pessoa que vai na igreja toda semana, mas a vida dela é igual à pessoa do mundo. Ela vive trocando de namorado, ela vive ficando, ela tem relação com todos que namora. Então ela constrói sobre a areia. Quando vem a chuva e o vento e bate naquilo que ela está construindo, derruba. A pessoa vive frustrada, ela não constrói nada duradouro, sólido, eterno. Ela vive frustrada. Então, o namoro é para conhecer. Não adianta a pessoa ter os olhos verdes, nada contra, eu acho lindo quem tem olhos verdes, parabéns se alguém tem aqui. Queria ter os olhos verdes ou azul, mas não tem. É cor de mel. Oi? Tem só meu pai tem olhos verdes. É? E depois, a pessoa que escolhe pelo físico, o que vai acontecer quando tiver alguém que vai ter o físico mais bonito, os olhos mais atraentes, os lábios mais carnudos, os bíceps mais avantajados? A paixão acaba. Encontrei um melhor. Então, namoro cristão é com um propósito: conhecer e ser conhecido, para saber se aquela pessoa é a pessoa certa para casar. Quando eu digo casar, é entrar lá na igreja, de branco, entrar, ter a bênção de Deus, Deus ligar, unir na terra, como dois se tornam um só. Lá no civil, assinar ali, ó, eu me comprometo a ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Para um cristão, casado não é quem bem vive. Para um cristão, o casamento é sagrado. É um só. Amém? Amém. Então, namoro, outra coisa. Namoro não é para quem não está vislumbrando um casamento próximo. Ah, vai começar a namorar com 14. Aí não vai beijar, não vai abraçar, não vai ficar sozinho, não vai ter relação? Vai! Então, se você não tem condição
de casar em um período médio, curto ou médio, você não tem que namorar. Não tem que namorar. Os pais não devem deixar namorar. Tem 12 anos, 13 anos. Hoje em dia, com 12 anos, não lava uma louça em casa. Não, ele não sai Fala Deus! Ele não sai da minha cabeça. Hoje, Pode ser até piolho, né? Então, namoro é coisa séria. Deus tem um projeto na tua vida. Deus tem um plano. E se você escolher a pessoa errada, você vai colocar tudo a perder. A menina disse para o pastor, pastor, ele vai mudar por mim. Ela foi e se juntou com um rapaz. Começou errado. Começa errado, já termina errado. Se juntou com um rapaz. Todo culto ela estava na igreja. Sempre servindo, sempre disposta, oração, busca. Primeira coisa, aquele rapaz tirou ela da convivência dos irmãos dos santos. Parou de ir nos cultos, desapareceu. Dias depois ela liga, pastor, preciso conversar com o senhor. Passa aqui na igreja, no culto quinta, antes do culto, no escritório, vamos conversar. Lá chega a menina, era menina bonita, assim, de presença, delicada. Chega toda roxa, o Exu do tapa baixava na casa dela em doses homeopáticas. De 4 em 4 horas ela tomava uma tunga. Às vezes na orelha direita, às vezes na orelha esquerda. Ela chega na igreja assim toda cheia de hematoma. Pastor, aquele desgraçado, aquele demônio. O que houve, minha irmã? Ele me bate, ele não trabalha, eu estou passando necessidade, vou voltar para casa da minha mãe. Tem pessoa com 20, 22 anos, já tem 2, 3 filhos, já embarangou, já passou na mão de meio mundo. Os meninos mais sérios assim, vão olhar, dificilmente vão querer, já está muito quilometragem alta. E a pessoa vai estragando a própria vida, porque não se guardou. Então, você tem que se amar e se ver como o templo do Espírito e saber que você não é para andar guiado pelas paixões da mocidade. A palavra diz que os que são de Cristo sepultaram as paixões. glória a Deus. Vencem. Você não é guiado pelos sentimentos, pelas paixões. Mas é que o meu coração não. Jeremias 17:10 diz: enganoso é o coração e demasiadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, namoro você tem que saber, é um menino que trabalha, senão você vai ter que trabalhar por 2. Amém. Glória a Deus. Olha, a vida de casado é diferente de namoro. Namoro você vê a pessoa 2 vezes por semana, 3, e quando você vê, você já marcou, vamos no shopping tomar um sorvete, tomar um cappuccino, vamos ver um cinema. É sempre legal, sim ou não? É sempre legal. Agora, casado, você tem que acordar de mau humor, de TPM, toda inchada, cheia de dor de cabeça. Quem é mulher sabe o que é isso. Eu sou casado, eu sofro na mão da minha esposa. E a pessoa vai estar ali, do teu lado. A pia vai estar cheia de louça. Alguém vai ter que cozinhar, porque você não vai ter dinheiro para pedir lanche, comida todo dia. Você vai querer sair, não vai ter grana, então vai ter muito problema. E se vocês não estiverem alinhados, se você não tiver uma pessoa que está olhando na mesma direção, que tem os mesmos princípios, ela vai dizer, quer saber, eu não casei para passar trabalho, tchau, e vai te abandonar. Então você tem que saber se a pessoa tem a mesma fé, se casamento para ela é coisa séria. Aí o menino já traiu meio mundo, você acha que ele não vai te trair? Acha? Vai. E outra coisa, você não tem que mostrar para outra pessoa que você é aquilo que você não é. Você tem que ser quem você é. Eu citei na outra igreja, vou citar aqui porque eu acho que traz muito. Tem um filme lá de 90 e alguma coisa, 96. Não que eu seja velho, mas me contaram lá. Um filme, um professor aloprado. Quem já viu? Um professor aloprado. Que eu lembro é com o Ed Murphy. E no filme ele é um professor bem obeso e inseguro. Nunca namorou. Como é que é? BV? B, boca virgem? E L do quê?
era um BFL. Aí o professor era um BFL. Nada contra todos, mas no filme, né, ele era... No filme ele era inseguro. Ele era muito inseguro no filme. E ele tinha uma autoestima muito baixa. Porque ele se achava feio. Ele se olhava e disse, poxa, mas eu sou obeso. Eu sou feio. E ele se apaixonou por uma moça bem esbelta, assim, tudo no lugar, daquelas academias. E aí, como ele era muito inteligente, ele criou uma fórmula. Ele era um estilo de cientista, um professor aloprado. E ele criou uma fórmula. Quando ele tomava aquela fórmula, ele tinha uma alteração física. Ele ficava esbelto, musculoso. Ele ficava bonito. E aí ele ficava autoconfiante. Você lembra? Ele ficava autoconfiante. Só que essa fórmula durava pouco tempo. É que nem a Cinderela lá. Você tem até meia-noite. Depois você volta a ser faxineiro. E daí, quando ele ficava bonito assim, ele ia até essa jovem e chamava ela para sair. Teve até uma cena que eu acho bem engraçada, que ele vai lá assistir um show de humor, de piada, e o cara vai contar uma piada e ele é mais engraçado que o cara, e ele humilha o cara. E o cara fica furioso com ele, mas não tem jeito, ele humilha o cara. E só que quando ele está no meio do encontro, quando vê, começa a ficar com aquele lábio de eu mesmo, né? Ele começa a crescer, e ele, eu preciso ir embora, tchau. E dá o maior trabalho. Porque ser quem você não é, dá trabalho. Uma relação duradoura, um casamento duradouro, para toda a vida, não é alicerçado sob o pilar da perfeição. Pastor, eu estou esperando em Deus, mas tem que ser uma pessoa perfeita para mim. Não existe pessoa perfeita. Todos nós vemos com defeito de fabricação. Todos nós temos algo de imperfeito. Agora, o importante são os valores. Se a pessoa tem temor de Deus, se a pessoa é trabalhadora, honesta, se ela é verdadeira, porque imagina a pessoa, tem pessoa que tem relação instável, emocionalmente instável, desgastante, porque ela está sempre, deixa eu ver esse celular aí, ele foi lá tomar, vou ver o celular, vou ver se não está falando com alguém. Imagina se alguém vai ser feliz vivendo assim, irmão. Você tem que confiar na pessoa. Se você não confia, a tua relação já está fadada ao fracasso. Você não vai ser feliz do lado de alguém em quem você não confia e que não confia em você. Eu tenho acesso ao celular da minha esposa, ela tem acesso ao meu celular. Eu não tenho senha. Ou tenho? Acho que não. Acho que o dedo é que eu troquei, né? Eu troquei de aparelho agora. Mas ela tem a senha, que é a mesma que era antes. Só que nós não ficamos, por quê? Porque nós confiamos. Agora imagina você conviver com uma pessoa, não, tira essa roupa, não fala com fulano. A pessoa está te controlando, te dominando, te anulando, porque ela não confia. E vamos voltar para o filme, mas está dando para entender isso? Amém. Entendeu? Então, quando ele tomava aquela porção, ele ficava bonito, só que logo ela passava. Então, quem quer se mostrar como alguém que não é, vai ter trabalho. Uma hora a máscara vai cair. Uma hora a pessoa vai olhar e vai ver quem de fato você é. E se você enganou a pessoa no início, quando a máscara cair, ela chuta o pau da barraca e te dá um pé no joelho. Pé no joelho. Então, seja verdadeiro, seja autêntico, conheça e se deixe conhecer. Converse. Namoro é para conversar. Namoro é para saber, você quer ter quantos filhos? Os dois são servos de Deus. Não, eu quero fazer missão na África. Eu vou para a África. Deus já falou comigo por profecia. Não, mas comigo ele falou que eu vou para a Índia, tá? Então vamos casar e vai morar um na Índia e outro na África. Um quer ficar em Porto Alegre, o outro quer ir para a missão não sei onde. Não, você tem que ver se a vida, se vocês estão olhando na mesma direção. Dizem assim, quem conhece o ditado, os opostos se atraem? Quem conhece? Quem já ouviu? Já ouvi. É um ditado. Isso vale para uma balada.
Quando a música, o globo está girando, aquelas luzinhas assim, a fumaça de Deus. Assim, aí os opostos se atraem. Mas só que se você quiser construir uma vida, um futuro, anos e anos, porque até que a morte separe é muito tempo, irmão. Até que a morte separe, ó, é tempo, hein? É tempo. Mas nós temos que projetar como se fosse viver para sempre. Assim, viver uma vida longa. Não, eu vou casar, mas ela vai logo partir. Não é igual. Não, você tem que projetar longe. Então, você tem que ser verdadeiro. Eu tinha um colega que quando ele era muito carente. E a pessoa carente é difícil, né, irmão? Por mais que você dá atenção, a pessoa é como se fosse um poço sem fundo. Você começa a jogar terra, mas nunca enche, nunca é o suficiente. E às vezes a pessoa pode correr o risco de sufocar. Então, só Deus pode te preencher. Quando você é feliz em Deus, com a vida que Deus te deu, com o projeto que Ele tem para você no ministério, servindo a Deus, trabalhando, estudando, então a outra pessoa vai complementar você. As pessoas dizem assim, ó, vou casar para ser feliz. Porque eu mereço ser feliz, porque minhas amigas tudo tem namorado. Só eu que encalhei. Só que eu vou casar para ser feliz. Só que eu vou te contar um segredo. Eu não queria. É quase que nem dizer para uma criança o que eu vou falar. Que não existe Papai Noel e nem Coelhinho da Páscoa. Mas você não casa para ser feliz. Se você é infeliz e você casar, você vai ser infeliz e vai fazer o outro infeliz. Vai ser dois infelizes, empurrado, frustrado, morando na mesma casa. Porque quem te faz feliz é a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. É quando a tua vida está alinhada em Deus. Tem pessoa que tem tudo desse mundo e não é feliz, é vazia. Mas se você tiver Jesus, o Espírito Santo, Ele te dá o fruto do Espírito. Paz, amor, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. Você se sente realizado. Lá no prédio onde eu moro, eu sou mais pobre. Tem pessoa lá que tem... Esses dias uma vizinha minha do prédio, está querendo vender uma fazenda, 12 milhões, só a fazenda, fora o resto que ela tem. O pessoal tem grana. E a minha esposa estava me dizendo ontem, eles estão sempre reclamando e sempre infelizes. Porque o que traz a realização é o Espírito Santo, é a presença de Deus. Então, você não casa para que a outra pessoa te faça feliz. Se eu casar para fazer a pessoa, para ela me fazer feliz, eu vou fazer infeliz ela, porque eu vou sugar ela. Eu vou oprimir